Que os irmãos possam, aleluia, sentar, aleluia, mas continue com suas Bíblias abertas, porque a gente caminhar um pouco na palavra do Senhor Jesus, que é bom demais pregar, mas também ler a palavra do Senhor, né, para a gente não falar coisas erradas, né, mas sempre estar corrigindo na leitura do Senhor Jesus. Eu quero aqui desde já agradecer por essa rica oportunidade, o pastor Nilson. Deus abençoe, pastor Nilson, muito obrigado mesmo por essa rica oportunidade de mais uma vez estar trazendo a palavra do Senhor, é coisa linda. Também quero trazer aqui o abraço do nosso pastor Adenildo, né, que nos liberou para vir aqui trazer a palavra do Senhor Jesus. Que Deus abençoe também os nossos irmãos, o sonoplasta, as irmãs, os jovens, que Deus possa abençoar a vida de cada um. Eu sei que a igreja tem poucas pessoas, mas o importante é o que o Senhor trouxe vocês aqui, porque eu tenho certeza que a palavra do Senhor não volta atrás, né? A palavra do Senhor sempre vai encontrar, aleluia, a pessoa certa para ouvir a palavra dele, aleluia, conforme o querer do Pai. Estamos aqui porque para fazer a vontade do Pai, não a nossa vontade. Às vezes a nossa vontade é ficar em casa descansando, não é verdade? Mas nós temos que fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai é fazer o quê? É fazer o ide que Jesus nos ensinou, aleluia. No livro de Marcos, aleluia, capítulo 15, verso 16, vai falar assim, ou capítulo 16, verso 15, vai falar assim, ó, ide por todo o mundo e anunciai o evangelho, né? Mas então, se nós temos fôlego, nós temos, aleluia, força, vamos continuar fazendo o ide de Jesus, né? A Bíblia vai falar no livro de João, capítulo 11, sobre, o título tem a ressurreição de Lázaro. Todo mundo conhece, né, essa passagem, uma passagem muito maravilhosa, triste, mas compensação, no final sai uma passagem maravilhosa, porque o Senhor Jesus estava com aquela família. Aleluia. E a Bíblia, melhor ainda é quando a Bíblia vai falar que Jesus amava aquela família. Mas eu quero voltar um tempo atrás, aleluia, lá na Galileia, aleluia, na Judeia, quer dizer, na Judeia, quando Jesus era criança. A história vai falar, pastor, que desde criança, o Jesus, quando era criança, ele já conhecia a Lázaro, a Maria e a Marta. Ou seja, aquela família já era amigo de Jesus desde o início, né? Segundo historiadores, a história vai falar que a família de Marta, a família de Lázaro, né? Ele morava na Judeia, né? Era judeu também, ele morava na Judeia, onde Jesus se criou, né? Onde Jesus cresceu. É por isso que quando fala que Jesus, aleluia, Judeia não, perdão, Nazaré, né? Nazaré. Então, olha o que fala, né? Em Nazaré, Jesus e aquela família se cresceram junto. Mas com o tempo, né? Depois que Lázaro se tornou homem, a família foi para Betânia, né? E ali a história vai falar que eles ficaram, ou seja, eles tiveram uma vida financeira boa, né? Se você for prestar atenção ali, né? Lázaro, Maria e Marta, ela tinham uma família, a vida financeira boa, né? Eles trabalhavam para eles mesmos e eles mantinham a vida deles, e também tinham vários servos, né? Não é à toa que quando Jesus está na beira do Jordão, né? Que ele fugiu ali, aleluia, porque o povo queria apedrejar ele ali. Ele teve que fugir. A Bíblia vai falar que ele fugiu para Jordão, mas quando ele está ali no Jordão, chega um servo, né, de Lázaro, amando de Marta e Maria, falando: olha, aquele que tu ama, Lázaro, está enfermo. E quando Jesus ouve aquilo ali, fala assim: ó, volta e fala lá para sua senhora, a Marta e a Maria, que Lázaro está enfermo, mas não é para a morte. Mas eu voltando lá no passado, eles já se conheciam, né, desde criança. E aquela amizade, pastor, teve vamos dizer, uma amizade desde criança mesmo, né? E teve aquela amizade que eles cresceram junto, né? Foi amizade desde criança, depois adolescente, depois de jovem, né? E depois de adulto, e continuou aquela amizade.
E ele sabia, eles conheciam Jesus, porque Jesus era diferente. Ele já conhecia Jesus, que Jesus era o Filho de Deus. Mas a palavra que eu quero trazer para os irmãos é sobre a responsabilidade que Jesus teve, aleluia, e sempre teve e vai ter, né, como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, na nossa vida. Ele também tinha ali naquela época ali, né, na vida de Lázaro. A história vai falar que ele fala para o servo: olha, fala para a sua senhora que ele está enfermo, mas não é para a morte, mas segundo para, aleluia, as maravilhas de Deus, o nome de Deus ser glorificado. Eu tenho certeza que a Bíblia vai falar que aquele homem voltou, aquele servo voltou até as tuas senhoras, até Maria e Marta, e deve ter falou: olha, o Senhor falou que ele está enfermo, mas não é para a morte. Mas a história vai falar que 2 dias depois, Jesus recebe, aleluia, recebe outro resultado falando: olha, Lázaro está morto. Lázaro está morto. Jesus, quando fala para os seus discípulos, fala assim: olha, Lázaro dorme. E alguns dos discípulos vai falar no versículos aqui, no capítulo 11 de João, vai falar assim: olha, se Lázaro dorme, amém, sei que ele vai ressuscitar nos dias da ressurreição. Mas o Senhor fala assim: olha, Lázaro dorme, mas eu tenho que ir a Betânia, porque eu tenho que despertar ele. Aleluia. Olha a coisa tremenda. Eu fiquei muito feliz quando a pastora, aleluia, a pastora Thalita falou sobre o testemunho do jovem, né, sobrinho dela, né? Olha só, na minha mente já veio, olha, a confirmação que o Senhor Jesus está me colocando, aleluia, me confiou a trazer a palavra aos nossos irmãos. Quando ela falou que a criança estava no hospital e estava perto de falecer, o Senhor colocou as mãos, porque a sua mãe intercedeu por a vida dele. Olha que coisa maravilhosa. Até hoje o Senhor faz milagre. Até hoje o Senhor tem cuidado daqueles, aleluia, que Ele chamou. Mas voltando à palavra do Senhor, vai falar que Lázaro morreu. E quando Jesus sai dali, passa 2 dias viajando, porque era longe. Se você for ver, a Bíblia vai falar que era tão longe que dava quase 40 quilômetros da onde ele estava. E para andar naquele sol quente, irmãos, ele só podia viajar de dia, que de noite não dava, era muito escuro. Mas a palavra do Senhor é bem clara, que quando ele chega ali em Betânia, alguém chega para Marta, que está lá chorando pela vida do seu irmão, pelo defunto, fala assim: olha, o mestre está aí. A Bíblia vai falar que ela sai correndo e vai ao encontro do Senhor e diz: ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus sentiu muita tristeza, porque Jesus, aleluia, ele foi avisado. Se você for prestar atenção na palavra do Senhor, vai falar que Jesus ele ficou, aleluia, muito triste, porque ele foi avisado. Mas quando às vezes, né, quando Deus tem um propósito na vida daquelas pessoas, na vida daqueles que Ele ama, na vida daqueles que Ele tem um chamado na vida de cada um, Jesus faz a vontade dEle, não a nossa vontade. Você quer ver que quando a gente está enfermo, quando alguém da nossa família está enfermo, a gente ora, o que a gente quer? A gente já quer a cura, não é verdade? Quando a gente se machuca, a gente ora a Deus, a gente quer o quê? A gente quer a solução ali naquele momento, mas não é no momento nosso. É no momento do Senhor. A hora é dele. É Ele que manda. É Ele que é o soberano. É Ele que tem o todo poder. É Ele que pode curar. É Ele que pode ressuscitar. É Ele que pode batizar. Aleluias.
É a mesma coisa que quando você ouve a palavra do Senhor entra no seu coração, você aceita Jesus, o que você pede primeiro? Senhor, me enche do teu Espírito, me batiza. É assim? É desse jeito que a gente quer. Mas é no tempo dele. É tão bonito quando a gente vê alguém no púlpito falando em línguas estranhas, e você fala, Senhor, eu quero isso aí, ó Jesus. Eu quero ser batizado para fazer isso aí, ó. Aqueles irmãos que sobem no púlpito começam a revelar, falam, olha, eu quero isso aí, Jesus. O que o irmão está fazendo ali, eu quero isso aí. Mas é no tempo de Deus. É tempo do Espírito Santo. Deus pode dar? Pode dar, o poder é dele. O Espírito Santo é dele. É Ele. As obras que nós fazemos aqui na terra é através do Espírito Santo. A palavra, aleluia, o pastor falou aqui logo no início. A gente somos usados pelo Espírito Santo. Mas temos que saber esperar o tempo dele. Foi o que Jesus fez, aleluia, ali. Na hora que ele chegou, ele foi avisado no dia que Lázaro estava doente, mas ele apareceu 4 dias depois que Lázaro foi enterrado, ou colocado no sepulcro. Mas Jesus conversa com Marta e demora um pouco. Jesus fala assim, mas cadê Maria? E Marta fala, Maria está lá dentro, Senhor, vai e chame ela. A palavra é tão gostosa que quando Maria chega, Maria já foi diferente. Maria fala com ele desse jeito, Senhor, a mesma coisa que Marta falou, se eu estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Mas Maria faz uma coisa diferente de Marta, ela se lança aos pés do Senhor Jesus, aleluia. Sabe o que significa, aleluia, se lançar aos pés de Jesus? Está se humilhando na presença dele. E a palavra é bem mais clara que quando ele vê a Maria se lançando, aleluia, ele sente uma compaixão tão grande sobre a vida da Maria, porque amava aquela família. E a Bíblia vai falar, olha, Jesus chorou porque viu que Maria se humilhou. E Jesus disse assim, aonde colocaste o corpo? E Maria disse, vem e vê. Olha a coisa tremenda. Já foi diferente. É desse jeito que nós conseguimos as coisas através de Jesus. É nos humilhando, nos colocando, aleluia. Não sei, a palavra não era essa que eu queria trazer para os irmãos, mas o Senhor está me levando desse jeito, neste lugar. De se humilhar, não se humilhar para o homem, mas se humilhar a Deus, aleluia. Nos descer, aleluia, tirar aquele pedestal que a gente está e nos colocar menos embaixo, na presença, buscar a presença do Senhor. Se humilhar por homem? Não, se humilhar para Deus. Como é que você vai conseguir sua vida eterna? Na presença dEle, se diminuindo. Lembra de João Batista? João Batista era conhecido, homem alto, grande, aleluia, grande assim em palavras, todo mundo temia João. Mas quando Jesus apareceu, o que João fez? João recuou. Foram falar para João, olha, aquele homem que você batizou lá, que você disse que é o Messias, ele está crescendo. E João fala assim, mas é desse jeito tem que ser, que ele cresça e eu diminua. Às vezes, aleluia, vemos pregadores, aleluia, pregadores, né, que se diz grande, mas é só Deus na misericórdia deles. É só Deus. Só Deus para ter misericórdia dessas pessoas que se acha grande. Deus fala, olha, aqueles menorzinhos é que eu quero.
Aqueles que se diminuem é que eu quero. Eu ouvi uma profecia uns 2 anos atrás falando: olha, aquele que pensa que é grande, pregadores, aleluia, pregadores renomados, que estão falando que é meu servo, que prega o que eles querem em cima do púlpito, eu vou deixar de canto. Mas aqueles pequenininhos que pregar o que eu mando, esse eu vou erguer. E está tendo aí, irmãos. Está tendo aí. Pessoas que a gente nem conhecia. Pregadores que a gente nem conhecia falar. Hoje sobe em cima do púlpito. Prega a palavra humildemente. Não cobra R$1 para pregar a palavra. E Deus está usando. Por quê? Porque se humilhou. Está embaixo. Não deixou, aleluia, a soberba entrar na vida deles. Assim temos que ser a nossa vida. Buscar a Deus. Ter a simplicidade com Deus. Nos diminuir cada vez mais. Pegar o exemplo, aleluia, que Maria teve. Olha só. Maria se humilhou. Desceu, já se ajoelhou nos pés do Senhor Jesus e falando: ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas se humilhou na presença de Jesus. Jesus, me leve até onde está o corpo. E ela disse: vem e vê. Mas a palavra é tão linda que quando ele chega de frente ao sepulcro, tem uma pedra bem grande tampando, já cheirava mal. Aleluias. E é o versículo que eu li. Aleluias. Mas eu li o 41, mas o 39 diz assim, Jesus disse assim, ó: tirai a pedra. Marta, olha só, sempre Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. E disse-lhe Jesus: não te tenho dito que se creres, verás a glória de Deus? Irmãos, quer ver a glória de Deus? Se humilha. Creia no Senhor. Quer ser cheio do Espírito Santo? Creia no Senhor. Busque. Peça a Deus o batismo com o Espírito Santo. A Bíblia vai falar em João capítulo 20, que quando Jesus ressuscitou, aleluia, ele aparece ali para os 11 discípulos. E aqueles 11 discípulos já estavam, aleluia, andando com Jesus há 3 anos e meio. Vai falar que Jesus, ele pega e sopra sobre aqueles discípulos o Espírito Santo e diz: seja cheio do Espírito Santo. Aleluias. Olha só. Por que que Jesus, depois que ele ressuscitou, que ele falou para o discípulo, olha, ele soprou: seja cheio do Espírito Santo. Porque quando Jesus estava na terra, aleluia, quem estava trabalhando na terra era Jesus. O Espírito Santo ainda estava no céu. Mas quando Jesus ressuscitou e ele ia voltar para o Pai, ele deixa quem? O Espírito Santo de Deus sobre a vida daqueles discípulos. Mas aí tem outra diferença. Quando a gente aceita Jesus, ele nos dá o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Ou seja, o Espírito Santo mora dentro de nós quando a gente aceita Jesus. Mas quando você pede o batismo com o Espírito Santo, é totalmente diferente. Sabe o significado de ter o Espírito Santo dentro de você e ser batizado com o Espírito Santo? Ser batizado com o Espírito Santo é coisa mais ainda para você. Sabe o que é isso? É poder que Deus está te dando. Porque quando você é batizado com o Espírito Santo, você não pode guardar o Espírito Santo para você. Você tem que trabalhar, aleluia, na obra do Senhor, fazendo milagres através do Espírito Santo. Quando a gente aceita, não sei se os irmãos estão entendendo, quando a gente aceita, o Espírito Santo mora em nós.
Mas quando a gente somos batizados, nós somos revestidos de poder de Deus. Mas quando, aleluia, voltando aqui na pregação aqui, e Jesus fala, no verso 43, depois que tiraram a pedra ali, Jesus ele faz uma oração no 41, né? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os seus olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me havedes ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creia que tu me enviastes. Agora o verso 43, eu quero parar um pouquinho aqui, irmãos. No verso 43, quando ele clama para Lázaro voltar, a Bíblia vai falar no livro de Lucas, Jesus ele prega sobre uma parábola, sobre o rico e Lázaro, né? O Lázaro, né, aquele homem pobre, que tinha lepra, mas era fiel a Deus, era servo de Deus. Mas o rico era cheio de dinheiro, e o Deus dele era o dinheiro. A história vai falar que quando o rico adoece, Lázaro também já estava doente de lepra. O rico morre, Lázaro também morre. E Jesus faz essa parábola, aleluia, ensinando os seus discípulos, falando: olha, o rico morreu e a alma dele foi para o Hades, ou seja, lugar de tormento. Não é o inferno, é o lugar de tormento. Mas Lázaro não. Lázaro era servo de Deus. O espírito dele, a alma dele, não foi para o céu, mas foi para o seio de Abraão. O que é seio de Abraão? É o lugar onde as almas daqueles crentes que morrem, os cristãos que morrem em Cristo Jesus, está esperando a volta de Cristo. Ou seja, os crentes quando morrem, está sendo cuidado no seio de Abraão. Sendo cuidado por quem? Por pai Abraão. E o rico estava no Hades, lugar de tormento. Mas a história vai falar que quando o rico, ele olha para o céu, ele vê Lázaro do lado do pai Abraão, e ele pede socorro. O pai Abraão pede para Lázaro tocar na água, porque aqui eu estou sofrendo muito. E Abraão fala: não posso, porque aí tem uma grande muralha que divide o lugar de tormento, o lugar de paz. O que eu quero trazer para os irmãos? Uma reflexão. Aqueles que morrem em Cristo Jesus estão no lugar guardado com o pai Abraão. Aí eu comparando aqui essa passagem de Lázaro, a história vai falar que Lázaro morreu. Lázaro conhecia Jesus. Lázaro já tinha se convertido a Jesus. Lázaro, além de amigo de Jesus, ele sabia que Jesus era quem? O Filho de Deus. Olha que coisa bonita. Lázaro foi para onde? Os irmãos podem me ajudar? Lázaro foi para onde? Para o Hades ou para o seio de Abraão? O seio de Abraão, né, pastor? Foi para o seio de Abraão. Agora imagine, pastora, Lázaro chegando no seio de Abraão. E o pai Abraão assim, fala para ele assim: bem-vindo, Lázaro. Recebe ele. E quem está no seio de Abraão? Olha só, os profetas: Isaías, Jeremias, Josué, aleluias. Só aqueles homens que serviram a Deus estão lá naquele lugar, esperando o grande encontro com Cristo. Aí eu vejo Lázaro chegando, e as pessoas falam assim: olha, quem é você? Eu sou Lázaro. E o pai Abraão: sabe quem é esse aqui? Esse é Lázaro. Lázaro? Se você soubesse quem é Lázaro aqui, você estava abraçando com ele, você estava fazendo perguntas para eles.
Isso é meu pensamento, não é a Bíblia, tá? Esse é meu pensamento. O meu pensamento vai meio longe. Eu gosto de entrar na história da Bíblia. Por quê? Se Lázaro morreu e está no seio de Abraão, lá vai estar o quê? Vai estar os profetas. Vai estar Davi, aleluia, olha só, o rei Davi. Vai estar vários reis, né, que serviram ao Senhor. E para mim, o pai Abraão fala assim, ó, esse aqui, além de ser Lázaro, ele é amigo de Deus. Amigo de Deus? É. Você lembra da profecia que Deus ia ter o Filho de Deus? Pois é, ele é amigo de Deus. Ele é amigo dos filhos de Deus. E agora imagine, meus irmãos, a alegria daqueles homens, aleluia, aquelas almas ali, né? Fazendo pergunta para Lázaro, fazendo, Lázaro, e aí, como é que ele é? A pessoa Moisés, aleluia, no seio de Abraão ali, perguntando, olha, o Senhor, Deus, eu conversei ele face a face, mas ele não dormiu na minha cama. Ele dormiu na sua cama, Lázaro? Ele dormiu na minha cama. Eu comi com ele na mesma mesa. Já pensou, irmã Thalita? Você chegando no céu, na mesma mesa, sentado com o Senhor Jesus? Oh, glória! É coisa linda. E a minha imaginação, irmão, chega a isso. Lázaro lá, fazendo, né, falando para aquele povo, olha, ele ia na minha casa, ele comia na minha mesa, ele deitava no meu sofá, ele deitava na minha cama, ele pregava para mim, ele falava do céu, como é que é? Aleluias. Agora imagine a festa daqueles homens santos, as almas lá, conversando com Lázaro. E voltando aqui na palavra do Senhor, está Jesus de frente, o sepulcro de Lázaro, irmã Thalita. E Jesus faz aqui, do jeito que ele falou aqui no verso 40, aleluias, 43. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. Lázaro lá fazendo festa com os profetas. Jesus clamando o nome do Lázaro cá. Ó Lázaro, volta. Eu creio que Lázaro lá, junto com os profetas, ele ouviu a voz do Senhor, falou, olha, vocês ouviram? Vocês ouviram? O quê? Não ouvi nada não, Lázaro. Você não ouviu? Eu ouvi a voz. Chamou meu nome. Como assim chamou seu nome? Ninguém chamou. E eu conheço. Eu conheço essa voz. É o meu Jesus, é o meu Senhor, está me chamando. Eu não posso ficar aqui não. Eu acho que não é hora de eu estar aqui não. Eu tenho que voltar. Se quando ele chama, quando ele fala, quando ele chama meu nome, eu tenho que voltar. E a Bíblia vai falar que quando Jesus clama para Lázaro voltar, ele se levanta do túmulo, aleluia, do sepulcro, e sai todo amarrado, sai todo enrolado de faixa. E o grande milagre acontece. O homem morto, 4 dias morto. Eu fico imaginando. Já imaginou o poder do nosso Deus? E ainda vou mais além, irmãos, olha só. O ser humano quando morre, quando a alma e o espírito saem, o corpo, puf, a gente perde, o nosso corpo perde a proteção que nós temos, a temperatura que nós temos. E a história vai falar que tem uns micróbios no nosso corpo que vai comendo de dentro de nós mesmos, alguns micróbios mesmo, vai comendo. Em 12 horas depois, o nosso cérebro, que é uma gelatina, ela vira água. Ela vira água, pastor, nosso cérebro. É gelatinosa, mas 12 horas depois, sem a alma e sem o espírito, o que acontece? Ela vira água, vira líquido. É por isso que hoje nos enterros hoje, tampa o quê? Bota algodão no nariz do defunto, enche a boca de algodão, os ouvidos, para não sair o líquido do cérebro. É desse jeito, irmãos. Agora 4 dias, imagine como é que está o corpo, todo de lindo, podre,
A gente não tem mais nada. Imagine o poder do nosso Deus. Aleluia. Imagine o poder do nosso Deus fazer, aleluia, o cérebro dele que estava em líquido voltar a normal. Olha o poder de Deus. Eu ainda vou mais além. Em Ezequiel, aleluia, quando vai falar os ossos estavam sequíssimos. Ele mandou o profeta profetizar, e aqueles ossos chegou osso com osso, nervo com nervo, junta por junta. Depois começou a vir os músculos, as carnes, depois a pele. Olha o poder que nosso Deus tem. Aleluias. É coisa linda do Senhor. E a história vai falar, aleluia, no livro aqui, que quando ele faz aquele milagre, muita gente que estava ali com eles creu que ele era o Filho de Deus. Muitos, aleluia, se alegraram porque o Filho de Deus, o Messias prometido, tinha chegado, aleluias. Mas é coisa linda. E a palavra do Senhor para a igreja hoje é de estar cada vez mais e mais ao lado do Senhor, buscar a bênção do Senhor, não bênção material, mas buscar o Espírito Santo de Deus, buscar a salvação, trazer, aleluia, a salvação de Deus para a sua vida. Porque um dia eu creio, aleluia, eu creio que todos nós vamos se encontrar ali no céu. No dia que o Senhor Jesus aparecer nas nuvens, tocar a trombeta, aleluia, e vocês ouvir, aleluia, a trombeta do Senhor Jesus tocando, e você, eis-me aqui, Senhor, e o seu corpo será arrebatado, aleluia, para ser entregue, aleluia, ali nas nuvens a Ele. E a grande santa ceia, aleluia, a grande ceia lá do Senhor está nos esperando. É por isso que nós cada vez mais e mais temos nos santificar, nos preparar, aleluia. O mundo está aí, aleluia, querendo nos levar para baixo, mas não podemos deixar baixar a guarda. Temos que sempre buscar ao Senhor, nos guardar na presença do Senhor Jesus. Eu gosto de falar, aleluia, da palavra do Senhor. Eu peguei num tempo bom, mas já é 9 horas, 9:03 já, Jesus. Como é que pode? Quando a gente começa a falar do Senhor Jesus, o tempo passa muito rápido. Mas a palavra do Senhor foi pregada para os irmãos aqui esta noite. Fique firme. Continue com o Senhor Jesus, porque só Ele pode te dar a sua salvação. Só Jesus pode nos livrar de todo mal, jogar por terra todo o empecilho, aleluia, toda a perseguição do inimigo sobre as nossas vidas. Que seja feita a vontade do Senhor na vida de cada um, amém? Que Deus abençoe e o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Deus abençoe, aleluia, Jesus. Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.